Olá, boa noite, meus irmãos da comunidade espírita Nova Era do Vale do Jequiriçá. Eu saúdo vocês na pessoa do presidente José Alberto. Tudo bem com vocês? Quero também agradecer e saudar os ouvintes da Rádio Transvale FM, que está aí dando esse apoio na divulgação do Evangelho de Jesus. Um abraço a todos vocês dessa região do Vale do Jequiriçá, uma região que eu conheço e que é muito bonita. Bom, para darmos início ao nosso trabalho da noite de hoje, vamos fazer uma oração. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome, para fazermos, Pai Senhor, o estudo, mas sobretudo que se transforme em prática, do que vós nos ditou no Teu Evangelho, na Boa Nova. Rogamos que os Espíritos de luz, que os guias espirituais da comunidade espírita Nova Era possam estar presente conosco, a nos orientar, derramando fluidos benéficos sobre nós. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Assim seja. Bom, o nosso título da nossa palestra, da nossa exposição de hoje é Desapego dos Bens Terrenos. Eu me chamo Wagner Santana, estou falando aqui de Salvador. Bom, meus irmãos, é interessante a gente conversar sobre esses aspectos dos desapego dos bens terrenos, se a gente começar falando um pouco da história da humanidade. A gente observa em leituras que já no Antigo Egito, 3, 4 mil anos antes do Mestre Jesus, eles já tinham conhecimento da vida após a morte. E eles sabiam tanto disso que quando os faraós desencarnavam, né, que eram os imperadores, eles eram embalsamados. Mas, pasmem, junto com os faraós também desencarnavam, vamos dizer assim, mas eram assassinados, vários servos e escravos, a fim de servir os faraós do outro lado da vida. E junto com os faraós, com os servos, né, nas pirâmides, também eram levados as comidas preferidas, o joio, as joias, né, o ouro, a prata, tudo que tinha de valor e que o faraó gostava e que ele necessitaria para o seu novo reino do lado de lá. Isso é interessante observar de que isso está muito presente na nossa história. Um pouco depois, vindo mais para frente, o livro dos hindus, o Bhagavad Gita, né, que é o livro da sublime canção do amor, ele já preconizava lá de que devíamos trabalhar intensamente e também, além de trabalhar intensamente, renunciar aos frutos desse trabalho. Então observe que já lá, 700 anos antes de Cristo, já se falava de que desapegar-se era a grande solução. Era a grande solução para a autorrealização do indivíduo. Ser desinteressado dos bens terrenos, das coisas, das pessoas, dos animais. Isso nos percorre a nossa história e é motivo, como a gente sabe, numa breve leitura da história da humanidade, isso é um grande motivo de guerras. A maioria das guerras que tem na humanidade é por conta de domínio de coisas. Eu quero a plantação, eu quero tudo que tem do meu vizinho. Vou lá e vou invadir. Então a gente começa a observar que essa busca do ser humano por sempre ter o melhor era na base de se ter do outro. E no momento que ia se tendo do outro, ia se guardando, ia se retendo. E o apego era muito grande. E esse apego, ele nos percorre na história até os dias atuais. Se a gente for observar, a gente se vê muitas vezes apegado a coisas sem uma razão de ser.
Caminhando um pouco mais na história, o nosso Mestre Jesus, ele nos dá uma grande lição em algumas passagens sobre o desapego, quando ele mesmo diz, quando os discípulos vêm até ele, diz acerca dos irmãos da mãe dele que estavam lá procurando por ele, e ele pergunta: quem são meus irmãos, quem é minha mãe? Não que ele não amasse a mãe dele, ou não gostasse dos irmãos, até porque ele é um espírito puro. Mas ele ali estava nos dizendo a questão de não se apegar, de não se ter algo para que justifique a gente possuir ou a gente impor. Porque, meus irmãos, se a gente for falar da questão do desapego, a gente se vê apegado, vamos lá, a uma blusa, a um sapato, a aquele carro, aquela lembrança da infância ou dos nossos avós. Quantas e quantas pessoas não se quer que se toque em algo que foi comprado para não estragar? Muitas vezes compra-se um tapete e não quer que se pise. Então, esse apego a essas coisas materiais atrasa o nosso desenvolvimento, atrasa a nossa evolução. Como assim? Pelo simples fato de que evoluir, nós espiritistas sabemos disso, é aprender. Deus nos educa. Deus não nos pune. Então, se evoluir é aprender, se eu aprendo, se estamos nesse aprendizado, exige mudanças. Porque para aprender a gente precisa mudar. E o apego, ele nos bloqueia a mudarmos. O apego aos bens terrenos, o apego às coisas, às pessoas, ele nos aprisiona e a gente não consegue fazer, como dizia o livro hindu, a nossa autorrealização, a busca da nossa iluminação. Meus irmãos, a gente tem que começar a compreender que quando a gente se apega a algo, a alguma coisa, imediatamente muda-se a lógica. Não somos nós que possuímos aquela coisa, e sim aquela coisa que nos possui. A gente passa a ser dependente dela, seja daquele carro, daquele dinheiro, daquela fazenda, daquele sapato, daquela pessoa, daquele animal. E aí a gente começa a ver que a gente vai construindo uma indiferença pelo verdadeiro sentido da vida. Jesus Cristo, nosso mestre da Galileia, ele não veio aqui para falar para nós acerca das coisas materiais. Jesus veio falar das coisas espirituais. Aliás, Jesus veio, se a gente puder resumir, transmitir os pensamentos de Deus para a humanidade. Se ele utilizou, e como utilizou, coisas materiais, foi para nos exemplificar. Por isso ele falava por parábolas. Porque a verdadeira vida, o verdadeiro reino dos céus, não é deste mundo. Nós precisamos sim da roupa, como eu falei, do sapato, do carro, de uma casa, de um conforto, mas a gente não deve fazer isso como o objetivo da nossa encarnação. É chegada a hora, são chegados os tempos, de que a gente entenda de que a verdadeira vida independe dos bens materiais. E que esses bens são postos à nossa disposição para a nossa sobrevivência, né? Mas de uma maneira cômoda, né? De uma maneira sensata, mas também para que a gente possa auxiliar ao outro, ao próximo. A gente começa a entender que aquela pessoa em que é apegada muito às coisas, ela estaciona literalmente no tempo. Porque ela não consegue se desprender, se desamarrar e conseguir crescer em algo melhor. É como se a gente, numa comparação, estivesse numa determinada série na escola e não conseguisse se esquecer e quisesse voltar para 2, 3 anos antes, porque tinha brincadeiras,
porque gostava daquele professor, porque gostava daquela posição na sala de aula. Então, o apego às coisas cria uma resistência. Como eu disse, cria um bloqueio à nossa evolução. Nós temos que ser sensatos, meus irmãos. Por que é que eu guardo isso aqui há 30 anos nessa gaveta e nunca usei? Será que ela tem serventia para outro? Será que se eu doar para um bazar, para uma quermesse, ela vai valer de algo e ser transformada em algo mais produtivo? Porque quando a gente fala de se desapegar, a gente está falando de se desapegar das coisas em que a gente tenha uma proximidade, uma afeição muito grande e que nos impede de novas mudanças, de novos caminhos. Não se fala aqui de um sapato bastante velho que não se dá mais para usar. Ah, eu vou doar. Não é isso. Nós sabemos que em tudo na vida a gente pode compartilhar. Aliás, a palavra atual é essa, é compartilhar. A gente, enquanto seres humanos, nós somos gregários, ou seja, nós existimos para conviver uns com os outros. Ninguém é uma ilha. Mas a gente também tem que observar, meus irmãos, de que aquilo que a gente leva para o outro lado da vida, que é a verdadeira vida, são as coisas, são aquelas coisas que a gente viu, aquilo de bom que a gente fez, a amizade, o amor que a gente conseguiu desenvolver pelas pessoas. A gente começa a entender que o aprendizado ele é contínuo, mas as questões, as coisas materiais, elas aí permanecem, não são nossas, né? Aliás, tem um ditado muito popular que diz o quê? Caixão não tem gaveta. A gente pode amealhar mundos e fundos, mas isso verdadeiramente, para o mundo espiritual, é algo impermanente. A gente tem que criar dentro de nós esse rigor. A gente tem que criar dentro de nós esse termômetro moral, a fim de que a gente não se apegue, a fim de que a gente não consiga ficar dependente de coisas, de pessoas, né? E etc. Porque chega um momento na nossa vida que o que vai valer no nosso retorno ao mundo espiritual é aquilo que a gente conseguiu fazer do nosso ponto de vista moral. Conhece-se o homem de bem pelos esforços em que ele faz continuamente para a sua transformação, em vencer suas más tendências, suas más inclinações, como nos diz o mestre Kardec. A gente começa a perceber, meus irmãos, de que aquela frase que Camilo Castelo Branco, né, o grande escritor português, ele diz, o cemitério está cheio de insubstituíveis. E é verdade. A gente começa a entender de que temos sim que deixar um legado. Temos sim que deixar um patrimônio para a humanidade. Mas é um patrimônio do conhecimento. É um patrimônio de ações e atitudes que auxiliaram e ajudaram as pessoas. Porque a pessoa que é apegada, a pessoa que não consegue vencer o desapego, né, o desinteresse pelos bens terrenos, no fundo, ela é uma pessoa solitária. Ela é uma pessoa em que ela não consegue vencer as suas próprias responsabilidades perante a divindade. E isso merece uma atenção muito, muito eficaz. Por quê? Porque se nós não conseguimos se livrar, né, se desapegar literalmente, a gente não consegue ser solidário. Aliás, Divaldo Franco sempre cita nessa frase: sejamos solidários para não sermos solitários. Porque o verdadeiro objetivo e o verdadeiro antídoto para o desapego é justamente sermos solidários, compartilharmos, dividirmos o que temos. Nós pensamos, muitas vezes,
de que vamos deixar determinadas questões para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, né? Para a comunidade, bens materiais, bem materiais, mas também é importante deixar valores morais. Aliás, na criação dos nossos filhos e tutelados, isso é o que importa. A gente não deixa valores, bens materiais, mas antes de tudo, a gente tem que deixar valores e bens espirituais, morais. Porque, meus irmãos, os nossos filhos e tutelados, eles justamente vão necessitar do aprendizado nosso em relação à vida, usualmente, quase sempre, quando eles estiverem sozinhos. A hora do sim, sim, não, não deles é para eles tomarem aquela decisão que nós, pais, né, tutores, passamos para eles. E a decisão que eles vão tomar é em cima dos valores e dos princípios que eles receberam. Eu me lembrei agora de uma história vocês já devem ter visto, não sei, do monge e da vaquinha, né? Conta uma história indiana que um monge ele saía a caminhar, né, com seus aprendizes, e o monge estava com um aprendiz para um determinado local e chega já no entardecer e vê uma casinha, mas uma casinha bem simples, toda quebradinha, arrebentada, né, precisando de uma reforma, o mato crescendo e uma vaquinha do lado amarrada numa corda. Eles batem na porta e pedem para ver se podem dormir, passar a noite naquele local, para no outro dia seguir a caminhada. E aí, quando eles batem na porta, abre um senhor, né, mas com um rosto de muita tristeza, né, e muita preocupação. E aí diz: ô monge, boa noite, eu só lamento não poder dar nada a você e a seu aprendiz, porque a única comida que nós temos, quem nos alimenta é aquela vaquinha que está ali. É dela que a gente sobrevive, porque aqui a gente não consegue plantar, a casa está dessa maneira, e é eu, minha mulher e meus 3 filhinhos. Mas se vocês não se incomodarem, podem dormir ali no depósito, no celeiro. E aí o monge não se incomodou, foi com o seu aprendiz, que ficou muito chocado com a situação, com a pobreza daquela família, e foram dormir. No outro dia, ao nascer do sol, o monge já se levanta, chama o aprendiz para partir, para seguir a caminhada, e antes de sair, ele vira para o aprendiz e diz: pegue, desamarre a vaquinha, leve ela para o despenhadeiro que tem aí atrás da casa e empurre ela. O aprendiz ficou estupefato. Mas como assim, monge? Faça o que eu estou mandando. E aí ele, para obedecer o monge, o chefe, né, o seu líder, ele vai, pega a vaquinha e empurra no desfiladeiro e vão embora. O tempo passa e muitos anos depois, alguns anos depois, né, eles retomam por aquelas paragens, por aquele lugar, e mais ou menos o aprendiz rememora: ah, monge, não foi por aqui que tinha aquela casinha, aquele local? Acho que era aqui. Aí eles veem uma casa completamente diferente, muito bonita, uma casa linda, veem uma plantação, um pomar, uma horta, observa que tem alguns animais, aí eles resolvem bater na porta. Quando eles batem na porta, o mesmo senhor atendeu e o senhor logo reconheceu o monge. Ô monge, o senhor por aqui? Olhe, depois daquele dia que o senhor foi embora, a gente de manhã, quando acordou, a gente viu que nossa vaquinha tinha se soltado e ela caiu no desfiladeiro. E aí a gente começou aqui, foram dias de amargura, de passar fome, a gente chorando aflito. Os vizinhos nos ajudaram, nos deram as sementes, e aí eu comecei a plantar aqui do lado, chamei minha mulher e meus filhos para nos ajudar, e aí a gente conseguiu plantar algumas coisas, fez a primeira colheita, usamos, trocamos, vendemos numa feirinha adiante, compramos animais e aí começamos a prosperar e hoje a nossa vida é essa. Eu agradeço hoje a Deus por tudo. Olha o resumo da história. Olha a questão de que muitas vezes a gente se apega a algo
como se fosse a nossa tábua de salvação. E, na verdade, é a nossa tábua de amarração. É aquilo que está nos prendendo. Então, desapegar-se, meu irmão, é tudo de bom. Desapegar-se é aquilo que nós precisamos, dentre outras virtudes, para a gente evoluir. Tá na moda, né, aquela propaganda do desapega, 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 né? Não tinha esse comercial. Mas se a gente for observar, ali tinha um viés de desapego, mas um viés consumista. A gente não fala de se desapegar para se ter outra coisa. Que é isso que a propaganda dizia. Se desapegue disso e troque ou compre isso. Não é o consumismo que vai nos levar à frente. Aliás, a própria veneranda Joana de Ângeles nos diz que o que importa é a gente procurar mais ser do que ter. Não nos interessa ter coisas, mas nos interessa sermos melhores. E aí, esse desapego, como eu falei anteriormente, ele parte das coisas materiais. Ele tem que se desapegar das pessoas. Ninguém é dono de ninguém. A gente não pode querer impor às pessoas ou influenciar na sua individualidade. Não pode querer impor a maneira que a pessoa tem que agir para nos satisfazer. Não dá para ter esse apego sobre coisas, sobre pessoas. O próprio Mestre Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, né, no versículo 19, ele nos disse que não era para juntar os tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem, né, ia consumi-los, e aonde os ladrões penetravam e iam nos roubar. Então, o próprio Mestre Jesus, ele já nos dizia 2000 anos atrás que juntar coisas não é a solução para sermos pessoas melhores. E a gente tem que internalizar isso, porque muitas vezes a gente consegue se enganar, a gente consegue driblar a nossa consciência naquilo de que não, eu não me apego não, eu tenho isso aqui porque eu posso precisar para ajudar um filho meu. Ah, eu tenho isso aqui porque eu penso em vender para ajudar as pessoas. E nunca fazemos. E isso nunca acontece. E o desapegar é interessante, meus irmãos. Porque quanto mais a gente se desapega das coisas, mais coisas boas acontecem. A gente abre os nossos caminhos. A gente está compartilhando. Porque tudo que nós temos, na verdade, não é nosso. Pode estar escriturado, pode estar registrado, pode estar com documento de posse, mas tudo pertence a Deus, nosso Pai. Ele nos dá por empréstimo e quer saber qual é o uso que a gente faz daquilo que ele nos repassa. Então, a gente tem que entender de que a questão de se desapegar é para hoje? Não, é para ontem. Essa mudança a gente tem que fazer o mais rápido possível. O apóstolo Paulo, ele nos dizia que era para a gente ver de tudo e reter o que é bom. Mas esse reter o que é bom que Paulo nos dizia era reter o que era do bem. Eram os exemplos, as ações, as atitudes, aquelas que expressavam as virtudes. Era aquilo que a gente tinha que copiar. Era aquilo que a gente tinha que reter para nós. Porque nós, enquanto espíritos encarnados, nós precisamos desenvolver aquelas potencialidades. Como diz o espírito Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, de Lázaro, o germe que nós trazemos do amor. Fora da caridade não há salvação. Então a gente começa a entender de que não há como sermos pessoas que estão num processo evolutivo para seguir ao alto, a Deus nosso Pai, sem pensarmos em praticar a caridade. E se apegar às coisas é um obstáculo, novamente eu repito, é um obstáculo a essas questões. O apego, ele tem muito a ver com o egoísmo, né? É só meu, eu que tenho, né?
ou isso é cópia única, ou isso é raro, ou isso fez parte de minha vida, mas agora está na hora dele fazer parte da vida de outrem. E muitas vezes, e na maioria das vezes, o valor, seja sentimental ou financeiro que ele tem para uma pessoa, para outro não vai ter esse mesmo valor. Por que isso? Porque cada um de nós tem uma vida, uma lição a vencer. E aí a gente precisa ter essa coragem, meus irmãos, essa vontade. Tudo parte da vontade, da gente se desapegar das questões terrenas e a gente empreender a nossa viagem. Wagner, e como é que eu vou conseguir isso? Como sempre, o nosso Mestre Jesus nos ensinava na base da oração e da vigilância. A gente começa de baixo, a gente começa do mínimo, a gente começa fazendo pequenas arrumações, arrumações no nosso lar, na nossa casa, no escritório, no depósito, no quartinho que guarda coisas que talvez a gente pense que vai usar e nunca usou. E aí a gente começa a fazer essa partilha. E é uma partilha, meus irmãos, do bem. O simples fato da gente doar algo para alguém que necessita, a gente já cresce intimamente dentro de nós. Aquele germe do amor, ele começa a progredir. O germe é aquela potencialidade que a gente traz dentro de nós de fazer o bem. Então a gente precisa ter essa coragem, né? Como diz a frase, a gente tem que ter essa coragem para mudar o que a gente pode mudar. A gente tem que ter serenidade para aceitar aquilo que a gente não pode mudar. E temos que ter a sabedoria para saber distinguir uma coisa da outra. A gente começa a entender de que nesse processo nosso reencarnatório, a gente fez no nosso planejamento tudo, menos dizer de que a gente ia amealhar alguma coisa material. O nosso planejamento reencarnatório, ele está ali prescrito aquilo que nós temos que desenvolver para a nossa evolução. É aquilo que a gente tem que entender de que quando a gente puder pensar de como se apegar, Wagner, mas teve situações da minha vida de que me marcaram, e por isso que eu trago determinadas coisas de posse comigo. Mas a gente tem que pensar de que a gente tem que ter isso nos escaninhos, nas gavetinhas do nosso pensamento, da nossa consciência. Tudo de bom, tudo que aconteceu conosco em nossas vidas, a gente pode reter na nossa consciência. Porque sejam coisas boas, sejam coisas menos boas, coisas ruins, foram para o nosso aprendizado. E a gente guarda em nossa consciência. E aquilo que nos deram, aquele presente que a gente não usa mais, aquilo que nos foi cedido, aquilo que ganhamos de um prêmio, isso tudo a gente pode trazer na nossa consciência. Como assim? A gente pode trazer sobre a forma de gratidão. A gente tem que ser grato sempre pelas pessoas que nos ajudaram, por aquela comunidade que nos deu aquele título honorífico de alguma coisa, por aquela faculdade, por aquela história, por aquela escola que nos deu um título que ganhamos em determinado concurso. A gratidão é a palavra, meus irmãos, é o ato, é a virtude que nós devemos ter dentro de nós. É o oposto do apego. Se nós tivermos de nos apegar a alguma coisa, vamos nos apegar então ao Cristo. Vamos nos apegar ao Evangelho, à Boa Nova, aos ensinamentos que ele nos deixou. Porque, com certeza, servindo a Cristo, nós estamos servindo no bem, estamos crescendo e vamos cada vez mais nesse nosso processo de transformação moral sabermos de que o que existe de matéria, o que existe de coisas
estão presentes para nos auxiliar, mas não precisa que nós detenhamos a posse delas. E aí a gente começa a entender porque mesmo um homem santo, talvez um dos que, após Jesus Cristo, que encarnou aqui no nosso planeta, ele tenha encarnado sem ter débitos, né, a expurgar. São Francisco de Assis, o nosso pobrezinho de Assis. Ele que recebeu aquele chamado de Jesus, né, num sonho, em que Jesus pede para ele reconstruir a igreja dele. Inicialmente ele entende errado, né? Ele achava que era para fazer uma reforma mesmo na igrejinha e começa, mas na verdade o que o mestre Jesus quis dizer a ele, e ele compreendeu depois, porque ao longo de 1200 anos, né, a vida de São Francisco foi por volta do século XIII, né? Então, a vinda de Francisco de Assis num período em que a igreja ela dominava uma parte do mundo ocidental, ou o mundo ocidental conhecido, e era na base do apego às questões terrenas. A igreja detinha muitas e muitas propriedades, muitas e muitas riquezas, por conta do desvirtuamento do Evangelho de Jesus. E o Cristo convidou a Francisco de Assis para fazer esse trabalho de uma nova conscientização. E que Francisco de Assis desenvolveu muito bem, como nós sabemos. Inclusive, são livros interessantes para nós lermos, né, a respeito da vida de Francisco de Assis. E é chegado um momento na vida de Francisco de Assis de que ele, tendo feito esse trabalho, né, ele que foi responsável aí pela criação, pela fundação, né, das Irmãs Clarissas, dos franciscanos, né, ele chegou um período da vida dele, e ele morreu cedo para os padrões de hoje, 43, 44 anos de idade, mas ele andava num profundo abatimento, numa tristeza muito grande, já próximo do seu desencarne, porque ele estava vendo que os irmãos que ele treinou, que conviveu com ele, fazendo o trabalho dessa reforma moral da igreja, alguns freis estavam descambando já para o lado da valorização dos bens materiais. E isso começou a incomodar muito Francisco de Assis. E eis que esse incômodo, né, no seu interior, né, no seu inconsciente, na sua vida, essa angústia, levou ele a ir conversar com Clara. E Clara de Assis, ele foi no convento das Clarissas, né? E ela tinha um respeito muito grande por ele, né? Ela o chamava de Pai Francisco até. Ele chega com os freis e conta essas angústias dele, do que estava acontecendo, que estavam dilapidando novamente a igreja, a concepção do que ele tinha criado. E eis que Clara chega para ele e diz: Pai Francisco, o problema disso tudo aí está no senhor. O problema todo está no seu apego às coisas. Aí todo mundo ficou espantado. Oxe, como é que ela fala isso, papai Francisco? Ainda tinha aquela coisa naquela época, né? Uma mulher. Os freis ficaram tudo assim. Aí Francisco parou, olhou para ela e fez: Pai Francisco, o senhor já desenvolveu o trabalho ao qual Jesus te conclamou. O senhor fez aquilo ao qual Jesus lhe pediu. Não importa o caminho que outros estão tomando, mas o senhor cumpriu essa tarefa. Mas, Pai Francisco, essa tarefa não é sua. Essa tarefa é de Jesus. Se desapegue. E aí os historiadores falam que isso libertou Francisco. Ele começa a sorrir, ele era muito sorridente, né? Ele começa a sorrir e ele se sente melhor com isso. Porque se apegar às coisas significa reter,
significa criar uma barreira para que novas coisas aconteçam, novas mudanças. Então, não era somente um ponto de vista de Francisco de Assis acerca do destino da igreja que ele conseguiu fundar, né? Ele conseguiu dar uma nova vida, não era somente nesse ponto de vista, e sim no ponto de vista do Mestre Jesus. Esse sim nós devemos nos apegar. Esse sim é digno, é o nosso modelo e guia, meus irmãos. É a ele que nós devemos prestar conta, mas não do que a gente amealhou, mas prestar contas daquilo em que a gente fez de bom. A gente tem que internalizar imediatamente de que o que a gente tem que se apegar é o bem, é o amor. A gente tem que se apegar à nossa vontade de praticar o bem. Porque desapegar-se das coisas não é fácil. E com certeza é algo que só faz aumentar o nosso sofrimento, aumentar as nossas aflições. Quantas e quantas vezes nós vemos aí pessoas de fama ou amealhada de riquezas, mas que no seu íntimo passam por problemas, por aflições, por mazelas morais. Então, meus irmãos, a gente tem que compreender que para se desapegar de algo, é preciso também a gente ter a certeza de que a gente está assumindo a abnegação, que a gente está assumindo de que a gente está sendo grato por aquilo que aquela pessoa, aquela coisa nos proporcionou. Proporcionou. Hoje não mais. Então, por que não compartilhar com mais alguém que pode estar naquela nossa mesma situação de anos antes, quando aquela coisa nos chegou ao poder e nos auxiliou naquele momento? Pensemos nisso. Roguemos ao nosso Mestre Jesus que nos traga o discernimento, que nos traga, através dos mensageiros dos Espíritos de luz, aquela mensagem de amor, que voltemos lá à época dos cristãos primitivos, em que o que se fazia era para agradar a Deus. E como é que nós agradamos a Deus? Como podemos servir a Deus? Nós servimos a Deus praticando o bem. Essa é a mensagem de hoje à noite que eu quero passar para vocês. Quero agradecer imensamente a oportunidade e a confiança. E queria convidar vocês para a gente fazer a oração final. Uma oração que eu gosto muito, uma oração que Emmanuel nos ensinou, chamada Oração do Discípulo. Me permitam fazer a leitura dela. Vamos nos concentrar. Fiquem em paz. Oremos. A oração do discípulo. Senhor Jesus, do pesado madeiro de minha inconsciência, em que as minhas fraquezas te crucificaram, ouve meus rogos e não me negues o teu socorro constante. Vidente divino, dá-me a graça de ver os favores com que me enriqueces, em forma de lutas e sofrimentos. Benfeitor eterno, faze-me sentir a alegria do céu em minhas dores terrestres. Oleiro paciente, aquece a argila do meu frágil coração, para que se transforme em vaso proveitoso ao teu serviço. Sábio juiz, infunde-me respeito às leis divinas que esperam a minha regeneração para a eternidade. Companheiro atencioso, auxilia-me a ser irmão de todas as criaturas. Médico infalível, cura-me as chagas íntimas, alimentadas por minha própria imprevidência. Amigo admirável, sela meus lábios para o mal e inspira-me o amor infatigável ao bem. Mestre abnegado, não me faltes com as tuas lições de cada dia.
Semeador celeste, protege a terra de minha alma contra os vermes da má vontade e da preguiça, para que eu te encontre incessantemente no trabalho que me concedeste. Senhor das bênçãos, não me relegues aos inconscientes desejos que nascem de mim e sustenta-me abençoado caminho da vida reta, em que devo negar a mim mesmo, tomar a cruz salvadora de minhas próprias obrigações e marchar ao teu encontro, hoje e sempre. Assim seja. Com essa oração, agradecemos ao Mestre Jesus por mais uma oportunidade e roguemos para que nos abençoe, nos dê uma boa noite e uma boa semana vindoura. Fiquem em paz, meus irmãos. Jesus que ilumine e abençoe vocês. Um abraço. Até a próxima.